Você já se perguntou por que acorda todos os dias, repete as mesmas tarefas, cumpre horários, lava as mesmas louças, responde os mesmos e-mails, cuida das mesmas pessoas, e ainda assim sente que algo dentro de você permanece vazio? Você já sentiu que sua vida se tornou uma sequência de obrigações sem significado, como se Deus estivesse distante da sua rotina mais simples? Há momentos em que você olha para suas mãos cansadas e se pergunta se tudo isso realmente importa, se existe propósito em tarefas que ninguém vê, em esforços que ninguém aplaude, em dias que parecem invisíveis aos olhos do mundo. Imagine a cena: o mundo parece seguir em silêncio, mas dentro de você há um ruído constante, um misto de cansaço, expectativa e frustração. Você continua, mesmo sem forças, porque alguém precisa continuar. Você trabalha, cuida, organiza, sustenta, serve, mas no fundo do coração existe uma pergunta que insiste em ecoar: Deus, o Senhor vê isso? O Senhor se importa com o que faço quando ninguém está olhando? Essa pergunta não nasce da falta de fé, nasce da exaustão de quem tem fé, mas carrega pesos demais sozinha. Existe um mistério profundo escondido na rotina, uma verdade que não aparece em frases rápidas, nem em promessas vazias. Uma verdade que atravessa séculos, guerras, exílios e lágrimas. A Bíblia não ignora o trabalho comum. Ela não despreza o esforço diário. Pelo contrário, ela revela algo que muitos nunca perceberam. O ordinário pode ser sagrado, e o simples pode carregar um chamado eterno. Mas essa revelação só se torna clara quando você aprende a enxergar com os olhos de Deus, e não com os olhos do mundo. Talvez você tenha sido levada a acreditar que propósito só existe em grandes feitos, em cargos altos, em ministérios visíveis. Talvez você tenha pensado que sua vida ficou pequena demais para os planos de Deus. Mas e se o propósito não estivesse distante? E se ele estivesse exatamente onde você está agora? E se Deus estivesse trabalhando, não apesar da sua rotina, mas através dela? Essas perguntas não são acidentais. Elas são convites para enxergar sua história sob uma nova luz. A palavra de Deus declara algo que confronta o vazio silencioso da alma cansada. Em Colossenses está escrito que tudo o que você faz deve ser feito de coração, como para o Senhor, e não para os homens. Essa frase não é apenas um conselho espiritual, ela é uma chave que abre a porta para compreender que o seu trabalho dentro de casa ou fora dela não é invisível no reino de Deus. Ele é visto, ele é contado, ele é lembrado. Há também uma promessa antiga, dita em meio ao caos, ao medo e à incerteza, uma promessa registrada pelo profeta Jeremias quando tudo parecia perdido. Deus declarou que conhece os planos que tem para você, planos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Essa promessa não foi feita em tempos fáceis. Ela nasceu em meio ao exílio, à rotina pesada e à sensação de insignificância, exatamente como muitas mulheres se sentem hoje. Permaneça até o final. O que será revelado não é apenas conhecimento, é direção. Há algo que precisa ser compreendido sobre sua vocação, sobre sua rotina e sobre o valor do que você faz todos os dias. Verdades antigas estão prestes a se tornar vivas diante de você. E quando isso acontecer, sua forma de enxergar o trabalho, a casa, a família e a si mesma jamais será a mesma. Se essa pergunta já ecoou dentro de você, permaneça. A resposta está mais próxima do que você imagina. O cenário em que as promessas de Deus foram declaradas não era calmo, nem estável, nem seguro. Pelo contrário, era um tempo de ruptura, medo e perda. O povo de Judá vivia sob a sombra pesada do Império Babilônico. Jerusalém, antes símbolo de fé, identidade e esperança, havia sido saqueada. O templo, lugar da presença de Deus, fora destruído. Famílias foram separadas. Homens, mulheres e crianças foram levados para uma terra estrangeira, longe de tudo o que conheciam. O chão que sustentava sua identidade havia sido arrancado. Politicamente, Judá estava esmagada. Não havia autonomia, não havia força militar,
não havia voz, as decisões vinham de longe, impostas por governantes que não conheciam o Deus de Israel. Espiritualmente, o povo estava confuso. Muitos perguntavam se Deus havia abandonado sua aliança. Outros tentavam se adaptar à cultura estrangeira para sobreviver. Havia profetas falsos, prometendo libertação rápida, alimentando expectativas que Deus nunca havia feito. A esperança se misturava com ilusão, e a fé se tornava frágil. O caos não era apenas externo, ele habitava o coração das pessoas. A rotina do exílio era pesada: trabalhos forçados, funções humilhantes, dias repetitivos sem glória, não havia palcos, não havia reconhecimento, não havia honra, apenas sobrevivência. As tarefas diárias pareciam vazias de sentido. Muitos se perguntavam se ainda valia a pena obedecer, construir, plantar, trabalhar e formar famílias em uma terra que não era sua. A sensação de insignificância era profunda. Deus não ignora esse cenário. Pelo contrário, ele fala diretamente dentro dele. Jeremias escreve uma carta aos exilados, não para alimentá-los com promessas básias, mas para ancorá-los. Na verdade, Deus os chama a viver plenamente, mesmo no exílio, a construir casas, a plantar jardins, a criar filhos, a trabalhar, a buscar o bem da cidade onde estavam. Essa orientação parecia absurda para quem esperava uma libertação imediata, mas havia algo maior sendo construído no silêncio da rotina. O pecado do povo havia contribuído para aquele colapso. Idolatria, injustiça social, desprezo pelos mandamentos de Deus. Durante anos, advertências foram ignoradas. Agora, as consequências eram reais. No entanto, mesmo em meio à disciplina, Deus não retira seu cuidado. Ele não rompe sua aliança. Ele age com correção, mas também com misericórdia. O exílio não era o fim da história, era um processo de restauração. A tensão espiritual era intensa. Servir a Deus em um ambiente que não o reconhecia exigia maturidade. A fé precisava deixar de depender de estruturas externas e passar a habitar o coração. Não havia templo, mas havia obediência. Não havia celebrações públicas, mas havia fidelidade diária. Era ali, no trabalho comum, no cuidado com a família, na repetição dos dias, que Deus estava moldando um povo mais profundo, mais humilde, mais dependente dele. Esse contexto conversa diretamente com você. Porque, assim como naquele tempo, hoje muitas mulheres vivem exílios silenciosos, exílios emocionais, exílios profissionais, exílios dentro da própria casa. Ambientes onde a fé precisa ser vivida sem aplausos, onde a rotina pesa, onde o propósito parece distante. Mas é exatamente nesses cenários que Deus costuma falar com mais clareza. O caos nunca impediu a ação divina. Ele apenas revela onde Deus está trabalhando longe dos holofotes. E é nesse ponto da história que um personagem começa a ganhar forma, alguém que carrega as dores do povo, que sente o peso da responsabilidade e que aprende pouco a pouco que o chamado de Deus não ignora a realidade humana, menos ele atravessa essa realidade. O que acontece quando Deus escolhe falar em meio ao colapso? É isso que você vai descobrir a seguir. Antes de ouvir a promessa, existe um coração que precisa carregá-la. Antes da palavra de esperança, existe alguém tentando sobreviver ao peso dos dias. Jeremias não surge na história como um herói distante ou um profeta imune à dor. Ele aparece como um homem profundamente sensível, consciente do sofrimento ao seu redor e muitas vezes esmagado por ele. Sua humanidade não é escondida. Ela é revelada com honestidade, porque Deus nunca escolhe vasos perfeitos, mas corações disponíveis. Jeremias vive em um tempo em que falar a verdade custa caro. Ele carrega uma mensagem que ninguém quer ouvir. Enquanto outros profetas prometem vitórias rápidas, ele anuncia disciplina, arrependimento e espera. Isso o torna solitário, rejeitado, incompreendido. Há momentos em que ele deseja não ter sido chamado. Ele confessa seu cansaço, sua frustração, sua vontade de se calar. Seu coração oscila entre obediência e exaustão, entre fé e desejo de desistir. Essa tensão
aproxima Jeremias de você, porque, assim como ele, você carrega responsabilidades que não escolheu, mas assumiu. Você sente o peso de decisões diárias que afetam outras pessoas. Você ama, mas se cansa. Você crê, mas chora. Há dias em que sua fé é forte e outros em que ela parece frágil. Jeremias também conhece esse conflito interno. Ele sente a dor do povo como se fosse sua própria dor. Ele não observa o sofrimento de longe. Ele participa dele. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, não porque lhe faltava fé, mas porque lhe sobrava sensibilidade. Ele sofre ao ver lares destruídos, famílias separadas, mulheres sobrecarregadas, crianças crescendo sem segurança. Ele lamenta não apenas o pecado do povo, mas as consequências emocionais que recaem sobre os mais vulneráveis. Seu ministério não é feito apenas de palavras, mas de empatia profunda. Há momentos em que Jeremias questiona Deus. Ele pergunta por que a obediência traz dor. Ele expressa sua angústia com sinceridade. Isso não o afasta de Deus. Pelo contrário, isso o aproxima. Deus não o repreende por sentir. Deus o sustenta enquanto ele sente. A fé de Jeremias não é uma fé fria. Ela é viva, pulsante, construída em meio à luta diária. Quando você se sente cansada, sobrecarregada e emocionalmente esgotada, você está mais próxima da experiência de Jeremias do que imagina. Ele também conhece a sensação de carregar o mundo nos ombros. Ele também vive dias em que acorda sem vontade de continuar. Ainda assim, há algo dentro dele que não se apaga. Uma chama que insiste em permanecer acesa. Ele descreve essa chama como um fogo fechado em seus ossos. Mesmo tentando se calar, ele não consegue. Essa chama não é ausência de medo, é presença de chamado, e o chamado de Jeremias não o livra da rotina pesada, mas dá sentido a ela. Ele aprende aos poucos que Deus não age apenas nos grandes momentos, mas também nos dias comuns, nos dias silenciosos, nos dias cansativos. É nesse contexto que Deus escolhe falar com ele de forma profunda, transformadora e inevitável. Encontro que vem a seguir não é confortável, ele é marcante. Ele redefine tudo, porque quando Deus chama alguém, ele não ignora a sua dor, mas também não permite que ela seja o fim da história. E é nesse ponto que a voz de Deus atravessa o silêncio, o chamado de Deus. Não acontece em ambientes preparados para impressionar. Ele rompe no meio da realidade crua quando o coração está sensível demais para fingir força. Jeremias não está num templo cheio nem cercado por aplausos. Ele está imerso no peso do seu tempo, sentindo a tensão entre o que vê, o que Deus promete. É nesse espaço de vulnerabilidade que a voz divina se manifesta. Deus não começa exaltando Jeremias. Ele começa revelando intimidade. Ele declara que o conheceu antes mesmo de sua formação no ventre. Essa afirmação não é poética apenas. Ela é confrontadora, porque revela que o valor de Jeremias não nasce do que ele faz, mas do fato de ser visto e escolhido por Deus. Essa verdade ecoa para você. Antes do seu trabalho, antes das suas responsabilidades, antes das suas falhas, Deus já conhecia sua história. A reação de Jeremias não é de ousadia, é de temor. Ele se vê pequeno demais, jovem demais, incapaz demais. Ele tenta recusar o chamado, apontando suas limitações. Deus não discute com ele. Deus não o convence com lógica humana. Deus se aproxima e toca seus lábios. Esse gesto simboliza purificação, capacitação e autoridade. O toque de Deus não elimina o medo, mas estabelece propósito. A presença divina estremece tudo ao redor. Não há espetáculo visível, mas há impacto interno. Jeremias entende que sua vida não lhe pertence mais da mesma forma. Ele recebe palavras que constroem e palavras que derrubam. Palavras que arrancam, mas também palavras que plantam. Esse chamado carrega peso e promessa. Peso, porque exige fidelidade. Promessa, porque garante presença. Esse momento não é isolado. Ele ecoa através do tempo. Porque sempre que Deus chama alguém,
ele chama para viver com consciência. Jeremias não recebe apenas uma missão pública. Ele recebe uma redefinição pessoal. Sua rotina nunca mais será neutra. Cada palavra dita, cada passo dado, cada silêncio carregará significado. Aqui existe um convite silencioso para você, um convite que não exige perfeição, mas disponibilidade. Se essa verdade começa a tocar seu coração, escreva nos comentários um versículo que represente seu desejo de ouvir a voz de Deus novamente, não como exposição, mas como um ato de fé simples, uma resposta íntima ao chamado divino. O chamado de Deus não retira você da vida comum, ele transforma a vida comum em espaço sagrado. Jeremias ainda enfrentará rejeição, solidão e dor, mas agora ele sabe que não caminha sozinho. Ele sabe que existe uma mão que o sustenta e uma voz que o guia. Esse encontro não encerra a história, ele apenas a inicia, porque toda palavra divina exige uma resposta prática. E essa resposta, muitas vezes, parece maior do que as forças humanas conseguem suportar. O que Deus pede a seguir desafia tudo. O que Jeremias conhece quando Deus revela o chamado, ele não oculta o custo. A missão confiada a Jeremias não vem embrulhada em conforto. Ela é direta, pesada e humanamente impossível. Deus o envia para anunciar uma verdade que ninguém deseja ouvir. Jeremias não será celebrado como portador de boas notícias imediatas. Ele será confrontado como alguém que ameaça a falsa segurança do povo. Sua missão é falar de arrependimento em um tempo que prefere distração. Deus pede que Jeremias proclame juízo e esperança ao mesmo tempo. Uma combinação difícil de sustentar. Ele deve denunciar pecados antigos, estruturas corrompidas, líderes injustos, deve alertar que o colapso não é acidente, mas consequência. Ao mesmo tempo, deve guardar no coração a promessa de restauração futura. Essa tensão exige maturidade espiritual, exige fidelidade, mesmo quando os resultados não aparecem. A rejeição é quase imediata. Sacerdotes, reis e líderes se levantam contra ele. Suas palavras são ignoradas, ridicularizadas e combatidas. Jeremias se torna alvo de zombaria pública. Ele é acusado de traição, chamado de pessimista, considerado um problema a ser silenciado. O peso emocional dessa rejeição não é leve. Ele sente a solidão de quem obedece a Deus, quando todos seguem outra direção. A missão também afeta sua vida pessoal. Jeremias é instruído a não se casar, a não formar uma família própria naquele contexto. Ele carrega o fardo da renúncia. Sua vida se torna sinal vivo da mensagem que anuncia. Cada escolha pessoal reforça o custo do chamado. Ele experimenta o isolamento não apenas como consequência social, mas como exigência espiritual. Essa missão impossível ecoa na sua realidade, porque muitas vezes Deus não pede algo grandioso aos olhos do mundo, ele pede fidelidade onde ninguém aplaude. Ele pede constância quando tudo convida à desistência. Ele pede que você continue trabalhando com integridade, cuidando com amor, servindo com excelência. Mesmo quando o retorno emocional parece inexistente, o custo emocional pesa. Há noites de choro. Há momentos de silêncio pesado. Há dias em que Jeremias questiona se vale a pena continuar. Ele confessa sua dor diante de Deus. Ele não esconde sua fragilidade. Essa honestidade não o desqualifica. Ela o mantém vivo. Espiritualmente, Deus não rejeita o servo cansado. Deus sustenta o servo fiel. A missão parece maior do que a capacidade humana, mas nunca maior do que a graça divina. Jeremias aprende que a obediência não exige controle dos resultados, exige apenas confiança. Deus não pede sucesso, Deus pede fidelidade. E essa fidelidade, mesmo solitária, carrega frutos invisíveis. Se essa verdade toca seu coração, permaneça até o final. O que Deus constrói no invisível é mais duradouro do que aquilo que aparece aos olhos humanos. A missão impossível ainda não terminou. Ela apenas começou a revelar suas dores. E é nas primeiras tentativas de obedecer que as feridas se tornam mais evidentes. A obediência começa em silêncio. Jeremias não inicia sua missão
com multidões atentas. Ele começa falando para corações fechados. Ele anuncia a palavra de Deus nas ruas, nos portões da cidade, diante de líderes que já decidiram não ouvir. Cada palavra dita parece cair em terreno duro. A sensação de falar sem ser acolhido pesa mais do que o cansaço físico. É o desgaste emocional que corrói lentamente. As críticas surgem rapidamente. Pessoas questionam sua autoridade, zombam de sua mensagem, dizem que ele exagera, que ele vê problemas onde não existem. Jeremias se torna alvo de piadas. Seu nome passa a ser associado à desgraça. Essa rejeição pública fere profundamente, porque ele não fala por orgulho, mas por obediência. Ele não busca atenção, mas fidelidade. O desânimo se instala. Há momentos em que Jeremias pensa em parar, em guardar silêncio, em proteger seu próprio coração. Ele sente medo das ameaças. Alguns desejam sua morte. Outros planejam silenciá-lo. O risco é real. A dor é concreta. Ele chora. Ele se lamenta. Ele expressa sua angústia diante de Deus. Não há máscara espiritual. Há vulnerabilidade verdadeira. Essa experiência ecoa na vida de muitas mulheres. Você que faz o que é certo, mas não recebe reconhecimento. Você que cuida, trabalha, sustenta emocionalmente, mas se sente invisível. Você que tenta viver com integridade, mas enfrenta críticas e incompreensão. O desânimo que você sente não é sinal de fraqueza espiritual, é sinal de humanidade. Jeremias aprende que obedecer a Deus não significa ausência de dor, significa presença de propósito mesmo na dor. Ele descobre que Deus não o livra imediatamente das lágrimas, mas o acompanha nelas. Cada lágrima se torna oração. Cada ferida se transforma em aprendizado. A fidelidade é construída em meio à tensão. Há falhas no caminho. Momentos em que Jeremias se expressa com dureza. Momentos em que sua esperança vacila. Deus não o abandona por isso. Deus o corrige, o sustenta e o reorienta. A graça divina não anula a responsabilidade, mas também não abandona o coração cansado. Se você se identifica com essa dor, deixe seu like como gesto de reciprocidade. Não como obrigação, mas como um pequeno ato simbólico de comunhão. Um sinal silencioso de que essa palavra encontra eco no seu coração. As primeiras dores não definem o fim da história. Elas revelam a profundidade do chamado. Porque é no meio da fragilidade que Deus começa a revelar verdades mais profundas, verdades que transformam não apenas a missão, mas a forma de enxergar a vida. E é exatamente isso que começa a acontecer. Agora, para compreender o peso da história de Jeremias, é necessário ir além do relato emocional e mergulhar na revelação bíblica que sustenta tudo o que ele viveu. A Bíblia nunca separa fé de vida prática, nunca divide espiritualidade. E rotina. O que Jeremias experimenta não é apenas sofrimento pessoal, é um princípio eterno sendo revelado. Deus age de forma profunda nos lugares onde o ser humano aprende a perseverar sem aplausos. Quando Deus declara por meio de Jeremias que conhece os planos que tem para o seu povo, ele fala isso no contexto do exílio, não da vitória imediata. Jeremias 29 não foi escrito para pessoas em ascensão, mas para pessoas cansadas, deslocadas, vivendo uma rotina que parecia sem brilho. O plano de Deus não ignora o processo, ele inclui o processo. Isso muda completamente a forma como você enxerga seus dias comuns. Da mesma forma, Colossenses 3:23 revela um princípio central da teologia bíblica do trabalho. Quando a palavra afirma que tudo deve ser feito como para o Senhor, ela está retirando o foco do reconhecimento humano e reposicionando o coração na presença divina. O trabalho, seja ele doméstico ou profissional, deixa de ser apenas obrigação e passa a ser expressão de culto. Isso significa que a fidelidade diária tem valor eterno. Mesmo quando ninguém percebe, Jeremias aprende que Deus não mede sucesso como os homens medem. Deus não avalia visibilidade, mas obediência. Não avalia resultados imediatos, mas fidelidade contínua. Essa revelação liberta o coração cansado da comparação constante. Você não precisa fazer mais do que lhe foi confiado. Você precisa apenas fazer com o coração entregue.
Existe também um simbolismo profundo no exílio. O povo aprende a buscar a Deus sem templo, sem sacrifícios visíveis, sem rituais públicos. A fé passa a ser vivida na casa, no trabalho, na família. Isso aponta para uma espiritualidade madura, onde Deus não é limitado a momentos específicos, mas reconhecido em cada detalhe da vida. O ordinário se torna espaço de encontro com o sagrado. Essa revelação confronta a sensação de insignificância, porque aos olhos de Deus, nada feito em obediência é pequeno. Cada resto de cuidado, cada decisão ética, cada esforço silencioso constrói algo maior do que se imagina. Jeremias não vê o fruto imediato de sua fidelidade, mas sua obediência sustenta gerações futuras, permaneça até o final. O que parece repetitivo hoje pode ser a base da restauração de amanhã. A Bíblia não promete ausência de esforço, mas garante presença divina no esforço. E essa presença muda tudo. O que acontece quando essa verdade deixa de ser apenas conhecimento e se transforma em decisão? É isso que começa a se revelar no próximo momento da história. O ponto de virada não acontece quando tudo muda ao redor. Ele acontece quando algo se alinha dentro. O clímax da história de Jeremias não é a queda de Babilônia, nem o retorno imediato do povo. É o momento em que a palavra de Deus se torna mais forte do que o cansaço humano. É quando a fidelidade vence o desejo de desistir. Jeremias chega ao limite. Ele declara que não falará mais em nome do Senhor. Ele tenta silenciar a missão para preservar a própria alma. Mas algo acontece. A palavra não se cala. Jeremias descreve essa experiência como um fogo ardendo dentro dos seus ossos. Não é emoção passageira, é convicção profunda. Ele tenta conter, mas não consegue. Porque quando Deus planta propósito em alguém, esse propósito se torna parte da própria identidade. Jeremias entende que sua vida não pode ser separada do chamado. Mesmo com medo, ele continua. Mesmo cansado, ele permanece. Esse é o momento em que Deus reafirma sua soberania. A história não está fora de controle. O exílio tem prazo. O sofrimento tem limite. A promessa permanece viva. Deus declara que os dias difíceis não são castigo eterno, mas disciplina com finalidade restauradora. O futuro não foi cancelado. Ele está sendo preparado. Aqui acontece uma revelação poderosa. Deus não pede que o povo apenas sobreviva, ele pede que viva plenamente mesmo em meio à espera. Construir casas, plantar jardins, formar famílias, trabalhar com dignidade. O clímax não é uma fuga do exílio, mas a compreensão de que Deus está presente dentro dele. Essa verdade transforma a dor em esperança. Essa revelação também alcança você, porque o seu clímax não será necessariamente uma mudança externa imediata. Será uma decisão interna. A decisão de continuar confiando, de continuar fazendo o que é certo, de continuar servindo com integridade. Quando você escolhe permanecer fiel, mesmo cansada, algo poderoso acontece no invisível. Se essa verdade ecoa dentro de você, escreva nos comentários a palavra permaneço. Não como ritual vazio, mas como uma declaração de fé simples. Um sinal de que você escolhe continuar, mesmo quando o caminho parece longo. O agir de Deus nem sempre é rápido aos olhos humanos, mas é sempre preciso. Jeremias não vê tudo se resolver, mas vê a fidelidade de Deus se cumprir. O clímax, o clima não é barulho, é convicção silenciosa, é paz no meio da espera. E quando essa convicção se estabelece, ela começa a transformar a vida prática. Porque fé verdadeira sempre encontra expressão no cotidiano. É isso que precisa ser aplicado agora. Tudo o que foi revelado até aqui precisa descer do entendimento para a vida prática, porque a Bíblia não foi escrita para ser apenas contemplada, mas vivida. A história de Jeremias conversa diretamente com sua rotina, com seus dilemas diários e com a forma como você enxerga a si mesma. O propósito que Deus revela não está distante, nem reservado a poucos. Ele se manifesta no lugar onde você já está. Quando a ansiedade sobre o futuro tenta dominar seus pensamentos, a palavra lembra que Deus conhece os planos que tem para você. Isso não significa ausência de esforço ou desafios. Significa
Presença de direção. Você não caminha às cegas. Mesmo quando não vê resultados imediatos, existe um propósito sendo construído. Essa verdade acalma o coração e devolve a confiança. As preocupações financeiras também encontram resposta aqui. O trabalho, quando feito como para o Senhor, deixa de ser apenas fonte de sustento e passa a ser espaço de fidelidade. Deus não ignora o esforço honesto. Ele vê cada decisão ética, cada escolha responsável, cada renúncia silenciosa. Você não trabalha sozinha. Você trabalha diante de Deus. Nos dilemas familiares, essa revelação traz equilíbrio. Cuidar, orientar, sustentar emocionalmente exige mais do que força humana. Exige graça diária. Quando você entende que seu serviço é visto por Deus, a culpa diminui, a cobrança excessiva perde força e a paz começa a ocupar espaço. Você não precisa ser perfeita, você precisa ser fiel no que lhe foi confiado. A solidão também é ressignificada. Jeremias aprende que mesmo quando ninguém o entende, Deus permanece presente. Você pode se sentir incompreendida, mas não está abandonada. Deus caminha com você na rotina silenciosa. Ele ouve suas orações não verbalizadas. Ele conhece seus pensamentos mais profundos. Se sua fé está abalada, essa palavra não condena, ela acolhe. A fé não é ausência de dúvidas, é decisão de confiar, apesar delas. O cansaço emocional não é sinal de fracasso espiritual, é sinal de que você precisa descansar. Na verdade, de que Deus sustenta o que Ele chama. Permaneça até o final. A aplicação prática não termina aqui. Ela se transforma em consolo profundo. Um consolo que não ignora sua dor, mas a envolve com esperança. Agora, a palavra deixa de apenas ensinar e passa a consolar. Porque Deus não é apenas aquele que instrui o caminho, mas aquele que sustenta o coração cansado ao longo dele. A mensagem que ecoa, neste momento, não é genérica. Ela é pessoal. Ela encontra você exatamente onde está. Deus vê, Deus conhece, Deus se importa. Deus vê quando você acorda antes de todos e dorme depois de todos. Ele vê o esforço silencioso que ninguém reconhece. Ele vê o trabalho repetitivo que parece não gerar frutos visíveis. Ele vê as lágrimas contidas, as orações sussurradas, as decisões difíceis tomadas sozinha. Nada disso passa despercebido aos olhos do Senhor. A palavra afirma que os olhos de Deus percorrem toda a terra, atentos àqueles que o buscam com sinceridade. Deus cuida de você. No detalhe, Ele não cuida apenas dos grandes eventos da sua vida, mas também dos pequenos momentos que formam seus dias. Ele cuida da sua mente cansada, do seu corpo exausto, do seu coração sobrecarregado. Quando você sente que não tem mais forças, Ele se torna sua força. Quando você sente que não sabe qual direção seguir, Ele se torna seu guia. Deus guia. Mesmo quando o caminho parece confuso, assim como guiou Jeremias em meio ao exílio, Ele guia você em meio à rotina. A direção de Deus nem sempre vem como uma mudança brusca, mas como uma paz que guarda o coração enquanto você continua caminhando. Ele não promete ausência de desafios, mas promete presença constante. Deus sustenta aquilo que Ele mesmo confiou às suas mãos. Você não foi chamada para carregar tudo sozinha. A graça de Deus se renova a cada dia, não para eliminar o esforço, mas para torná-lo possível. Quando você sente que está no limite, Deus já preparou o sustento necessário para o próximo passo. Deus restaura o significado da sua vida. Ele transforma o cansaço em aprendizado, a frustração em maturidade, o medo em confiança. Nada é desperdiçado quando colocado nas mãos do Senhor. A promessa de um futuro cheio de esperança não é anulada pela rotina pesada. Ela é construída dentro dela. Se essa palavra traz consolo ao seu coração, inscreva-se para manter essa vibração ativa. Não como um gesto automático, mas como uma decisão simbólica de permanecer ouvindo a palavra que sustenta a sua fé. Deus continua falando. Deus continua cuidando. Deus continua guiando. E agora resta apenas uma coisa: entregar tudo isso de volta a Ele em confiança. A história não termina com aplausos.
ela termina com descanso. Depois de tudo o que foi revelado, o que permanece não é a pressa, mas a paz. Você não precisa sair correndo para fazer algo novo. Você precisa apenas enxergar de forma nova aquilo que já faz. Porque quando Deus entra na rotina, a rotina deixa de ser peso e se torna missão. Você não está atrasada. Você não ficou pequena demais para os planos de Deus. O lugar onde você está agora não é um erro, é um terreno onde Deus continua trabalhando. O mesmo Deus que falou no exílio, que sustentou Jeremias, que prometeu futuro e esperança, caminha com você hoje. Ele vê o invisível, ele honra o fiel, ele sustenta o cansado. Tudo o que você faz, quando feito com um coração entregue, ecoa na eternidade. Não existe trabalho insignificante quando oferecido a Deus. Não existe cuidado desperdiçado. Não existe esforço ignorado. Você não vive dias repetidos sem sentido. Você vive dias que constroem algo que talvez só será plenamente revelado no tempo certo. Que essa palavra acompanhe você nos seus momentos de silêncio, no início do dia, no meio da tarde ou antes de dormir. Que ela se torne abrigo para sua mente e descanso para sua alma. Que você se lembre de que Deus não se ausenta da rotina. Ele habita nela. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo como um gesto de apoio à palavra de Deus. Não como marketing, mas como gratidão. Se desejar, escreva nos comentários um versículo que represente sua confiança hoje. Isso não é exposição, é comunhão, é fé compartilhada. E se você sente que precisa continuar nessa jornada espiritual, permaneça conosco no próximo vídeo, não como entretenimento, mas como continuidade do cuidado que Deus está construindo em você. Dia após dia, descanse, confie, continue.